esperamos que lleguen de los otros palcos a participar aqui. Vou contar um pouco o que aconteceu ontem. Ontem tivemos uma mesa como essa aqui, onde tivemos a Gabriel Mazzini, italiano de la Comunidad Europea, que fue el coordinador da lei, la única que fue feita por un Estado, digamos, que es la Comunidad Europea, que es existente hoy en el mundo, y que está aquí, Gabriele. Y ¿por qué es importante traer a Gabriele para aquí? Porque él fue el coordinador de esa ley, porque fue tomada como ejemplo por el Congreso brasileiro para hacer la regulamentación de aquí. Y él nos sorprendió ontem falando que esa ley tiene un monte de problemas y que probablemente esa ley puede llegar a ser retirada por exceso de regulamentación. Entonces, olha cuánto es importante trazer una experiencia, porque aquí estábamos copiando aquella ley, ¿no? Y fue muy legal. Tivemos a Carlos da ITS también discutiendo, y a Leo Hasman, que es el presidente de la Fundación de Apoyo a la Pesquisa del DF, discutiendo sobre regulamentación. Y a regulamentación es importante. Olha que poco interés que tem, mas depois vai cair nas nossas costas. E temos vários desafios, e entre esos desafios está que coisa pode fazer cada Estado para seus próprios cidadãos, independentemente da União. E aqui vamos a ter os representantes do Estado de Piauí, de Brasília, de Goiás, para que eles nos contem como eles estão afrontando este desafio. Então, eu, em primeiro lugar, vou chamar a um velho amigo que eu conheço. Ele passou por el MIT, passou por el Ministério de Ciência e Tecnologia, agora está de secretário executivo de la Secretaría de Ciencias y Tecnología del Estado de DF, del Distrito Federal. Entonces quiero llamar a Alexandre Villaín, dono de casa, querido. Siempre nos encontramos en todos estos años. Por favor, yo quiero agradecer el apoyo del DF a hacer esta maravillosa Campus Party. Marcelo, você não sabe, pero esse ano nós transferimos a Campus Party Nacional de São Paulo a Brasília, porque Brasília cobrou el ano passado tivemos 150.000 pessoas na parte aberta e 15.000 campuseros na parte fechada, dos quais 2.300 foram acampados no camping. Y esos son números que van camino a ser la Campus Party más grande del mundo, aquí. Y eso es mérito de los brasilienses, por un lado, y por otro lado del gobierno, que nos da el dinero para poder montar después todos los conteúdos que nos hacemos aquí. Porque como yo siempre digo, en la Campus Party no es una feria, no se compra ni se vende nada, precisamos del apoyo de los gobiernos para poder montar toda esta cosa y construir todos estos conteúdos, porque nuestros clientes, que son la garotada, no tienen un tostón, entonces nos tenemos que dar a él y todo pronto. También quiero llamar aquí a André Macedo Santana, secretario de Inteligencia Artificial del Estado de Piauí. Voy a resaltar aquí que es el único estado de Brasil que tiene una Secretaría de Inteligencia Artificial, que ya es una decisión, ¿no? Parabéns. También estamos con una Campus Party lá en Piauí, hacemos cosas maravillosas.
Y tenemos, espera ahí porque siempre erro, un querido amigo que trabajamos juntos, son 8 o 9 años que estamos juntos, Adriano de Rocha Lima, que es el secretario general de la Gobernación del Estado de Goiás, por favor. El Estado de Goiás fue el primer estado que creó una legislación propia de regulamentación de la inteligencia artificial, porque los tiempos del Congreso Nacional van a ser muy longos y tienen que dar certezas, determinadas certezas, a investigadores, pesquisadores, a la industria, a los productores, para que la inteligencia artificial sea una cosa positiva y no una cosa que nos atrapalhe. Y coordinando esta mesa, un garoto joven que está comenzando, que le estamos dando una oportunidad para ver si él vira un personaje famoso algún día, mi querido amigo Marcelo Taz, por favor, que va a conducir vocês y estas personas para esta mesa redonda. Obrigado, bem-vindo e bom trabalho. Agradeço, Francesco. E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, tudo bom? É uma honra, é uma alegria moderar uma mesa com figuras tão relevantes desse assunto tão importante, inteligência artificial e tecnologias mesmo, né, que estão rolando neste país inteiro, e muitas vezes elas ficam invisíveis, né, e não se articulam com o que importa, né, com a sociedade. Então, eu vou fazer uma primeira provocação aqui para os meus queridos amigos, representantes de Goiás, Piauí e Distrito Federal, porque, para mim, quando não se articula as iniciativas locais, nós corremos o risco de continuar numa sina de uma colônia de tecnologia. Quer dizer, a nossa sina é de só consumir tecnologia e não produzir os nossos, né, as nossas ferramentas, criatividade, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que acontece em cada um desses 3 lugares aqui. Eu tenho a felicidade de algumas eu conheço um pouco mais, os outros eu tenho certeza que vocês que estão aqui vão gostar de saber o que está rolando aqui no Distrito Federal, no Piauí e em Goiás. E vai ter, obviamente, um tempo de perguntas de vocês. Bora sim? Então, eu quero assim fazer uma primeira passada rápida com vocês, para cada um se apresentar da maneira que acha que é relevante nesse assunto, e já mencionar alguma coisa que está acontecendo no Distrito Federal, no Piauí e em Goiás, que nós vamos poder conversar aqui. Vamos começar lá com o Distrito Federal e vir de lá para cá, por favor. Maravilha. Boa tarde, Thais. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, André. Meu nome é Alexandre. Somos o AAA aqui do... Eu percebi, é tudo A. Alexandre, André e Adriano. Para falar na linguagem dos campuseiros, na indústria de games existe os jogos AAA, que são aqueles que têm investimento de algumas dezenas de milhões de dólares. Aqui a gente tem o AAA do investimento governamental em inteligência artificial no Brasil, sim, talvez. Mas meu nome é Alexandre Vilaim, sou secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui do Distrito Federal. Queria dar as boas-vindas aqui a todos os campuseiros, a essa que é, né, Francesco, agora a nossa edição nacional, a Campus Party Brasil em Brasília, rumo aí a concluir já no penúltimo dia aí de uma provável maior, mais bonita, mais completa Campus Party do mundo. Obrigado por estar conosco mais um ano. E obrigado a todos vocês. A Campus Party é um evento de vocês, para vocês. Mas conversador que sou, já vou falar um pouquinho sobre o que a gente está falando,
fazendo na área de inteligência artificial aqui no Distrito Federal. Alguns meses atrás, nós decidimos desenhar um programa, e aqui nem estou falando do ponto de vista de planejamento governamental, orçamentário, que constam os programas de governo lá no plano plurianual, mas sim de uma divisão didática do que nós gostaríamos de fazer na área de inteligência artificial. Criamos um programa chamado Brasília IA, um trocadilhozinho com o nome da nossa cidade, com IA ali no final, que tem 4 eixos. Como é que é o nome? Brasília. Brasília. É Brasília, mas acentuando no final IA, com Brasília, o IA. IA, claro. Isso. Eu sempre falo Brasília, porque o pessoal fala Brasil IA. Gostaria que ele se transformasse em breve no Brasil IA, mas por enquanto ele ainda é o Brasília. Que é um programa desenhado em 4 eixos. O primeiro eixo é um eixo de formação, capacitação. A gente pensa ele em vários níveis. Atualmente a gente está trabalhando num projeto de inclusão digital, de letramento digital em inteligência artificial. Depois a gente pode falar um pouquinho dele com calma. Tem um eixo de testes de tecnologia. Então a gente está tentando acelerar projetos relacionados ao enfrentamento de problemas e desafios públicos com o uso de ferramentas de inteligência artificial que já estejam disponíveis no mercado. A gente tem um eixo de eventos que falam em inteligência artificial. A Campus Party talvez seja o principal deles hoje. O tema desse ano não podia ser diferente. E a gente tem um eixo de pesquisa que resultou na inauguração de uma iniciativa que é o Centro Integrado de Inteligência Artificial do Distrito Federal, que é, inclusive, inspirado e já conveniado à experiência de Goiás, que acredito que Adriano vai poder falar com um pouquinho mais de calma. Basicamente, é isso que a gente está fazendo, por enquanto, em IA no DF. Maravilha. Já temos aqui um spoiler muito interessante, né? Uma iniciativa que está começando agora, né? Agora é recente. Poucos meses, e tem a ver com uma experiência local aqui, que já tem um tempo maior, a gente vai saber daqui a pouco. O Piauí, hein? O Piauí agora tá podendo, né? Esse assunto. Piauí, aliás, tem IA no nome também, vocês estão percebendo? Já ia começar a dizer Goiás também. Será que é isso que nos uniu aqui nessa mesa, não? Bom, pessoal, boa tarde. Vou tentar ser também breve, para a gente conseguir falar mais, mas agradecer o convite de estar aqui para falar das iniciativas do Piauí. Aqui nós estamos num Triple A, aqui eu gostei. Thais, obrigado pela apresentação e pela trocadilho, que já tirou a minha primeira brincadeira, que seria que o Piauí tem IA até no nome. Mas, na verdade, como a gente falou, o Piauí criou uma secretaria de... Muitos devem se perguntar, por que criar uma secretaria de inteligência artificial? No governo nosso do Estado, o governador entende que isso aí é a grande revolução que o mundo está passando. Você vê o motivo da gente estar conversando aqui. Então, o Piauí é um estado pobre e que nós não participamos das revoluções industriais até então. Então, qual que é a nossa aposta? Nossa aposta é que o Piauí vai se tornar um grande celeiro de tecnologia. Então, uma das iniciativas que nós temos no estado é que todos os alunos nossos da rede pública, então a nossa rede pública ela é toda de tempo integral, e toda ela tem ensino profissional e técnico em tecnologia. Desenvolvimento de sistemas, marketing digital e por aí vai. No ensino médio? No ensino médio, 9º, 1º, 2º e 3º ano. E temos a disciplina obrigatória de inteligência artificial, que nós já estamos aqui no 2º ano. Então, a ideia que a gente tem é que o nosso jovem sendo formado já desde lá do 9º ano, ele vai conseguir chegar no mercado de trabalho de forma mais efetiva. Não vai ter que sair do nosso Piauí, porque hoje a tecnologia permite que a gente trabalhe de casa, né? Então, aí a ideia que a gente tem, a visão de futuro que a gente tem do Piauí se transformar num celeiro e participar dessa nova revolução industrial que a gente tem. E lá nós temos o projeto que a gente chama de soberania. Então, soberania é a ideia do Estado ter todos os componentes necessários para se fazer inteligência artificial. Então, a gente pega lá no início a molecada, 9º, 1º, 2º e 3º ano. Aí a gente tem um outro braço que é o Capacitia. Aí fica tudo, agora está tudo nesse trocadilho aí, ó. Então, o Capacitia com IA no final, a gente está formando os nossos servidores públicos no uso de inteligências artificiais já prontas. Então, todas as secretarias já passaram pelo primeiro lote de formação, já temos 700 técnicos do Estado formados com curso de 40 horas lá no Estado. Então, seria a formação para o uso de inteligência artificial. Aí nós temos o Capacitia Desenvolvedor. Então, todos os nossos analistas
partir agora de agosto, vão ter uma especialização para aprender a desenvolver inteligência artificial. Então, essa parte nossa toda de recurso humano. E a gente também, o que a gente chama do Capacite Popular, que foi mais ou menos influenciado por vocês. Lá, Thaís, do Piauí, a gente tem uma coisa chamada de orçamento participativo. Então, o governador disponibiliza um recurso, ano passado foi 80 milhões, e a população cadastra os projetos e vota. E aí, o que é que essa população... A sociedade civil organizada, associações de moradores e por aí vai. Foi uma coisa que eles pediram para a gente do ano passado. Eles disseram, rapaz, o nosso povo às vezes não consegue votar, porque não tem o letramento digital. Então, a gente está indo agora com outro braço de formação de letramento digital para esse pessoal. Então, está aqui a parte de recurso humano, a parte de infraestrutura. O Piauí está com um financiamento, né, um empréstimo feito junto com o Banco Mundial, de 60 milhões de dólares, todo para ser investido em infraestrutura para desenvolvimento de IA. Já passou aqui pela burocracia de Brasília a etapa 1, então acredito que até novembro a gente assina essa parte, seria a parte 2, que a gente entende do tripé da IA, que é formação, infraestrutura e talvez a parte mais importante, que é a parte de dados. Então, o nosso governo é organizado em um conselho de transformação digital que é presidido pelo governador e que tem reuniões mensais onde se define o rumo da tecnologia do Estado. Então, todas as contratações, soluções e por aí vai, passam por esse conselho e, a partir de lá, a gente, então, extraiu um modelo de governança dos dados para poder a gente alimentar a IA. Então, esse aí é o tripé que a gente imagina, que é como a gente está tratando a inteligência artificial no Estado. E, no nosso caso, aí o componente político, já que eu estou aqui como secretário, porque o que é que a gente entende? Isso também virou uma febre. Então, o nosso governador pensou o seguinte, rapaz, se eu deixar, o secretário de Educação vai ficar recebendo 500 pessoas apresentando solução de IA e ele não vai entender. E o de saúde também, o de assistência social também. Então, o outro modelo é que todas as contratações de tecnologia passam pela secretaria para a gente poder tentar só levar para os secretários o que, de fato, tem viabilidade de contratação. E também faz com que a gente consiga pensar em soluções de propósito geral. Então, há uma solução, às vezes, que é apresentada para a saúde, ela pode ser utilizada na saúde, na segurança. É um exemplo simples. Então, esse aí é o desenho, vamos dizer assim, a orquestração do Piauí nesse processo de inteligência artificial. Maravilha, que legal ver já uma triangulação aqui de influências, né, entre as três figuras que estão aqui, o AAA que está aqui. Goiás. Goiás é um lugar que chamou atenção muito pela iniciativa, especialmente na Federal de Goiás, Universidade Federal de Goiás, e o Adriano pode nos contar um pouco como que aconteceu isso, Adriano. Bom, boa tarde, Marcelo, uma satisfação revê-lo novamente. Marcelo esteve também na Campus Party Goiás ano passado, e espero que esteja também na próxima, que faremos no final desse ano. Esteve também no FICA, né, nosso festival de... Semana passada. Goiás Velho. Cumprimentar meus colegas aqui, Alexandre e André, representando o Distrito Federal e Piauí. É muito importante falarmos desse tema da inteligência artificial. Primeiro, a gente precisa, como meu colega aqui do Piauí comentou, da revolução. Se a gente pensar nas revoluções tecnológicas que aconteceram de 100 anos para cá, né, até menos de 100 anos para cá, a gente pode pensar na primeira grande revolução tecnológica, que foi na década de 80, ali com os microcomputadores. Depois, na década de 90, meados da década de 90, tivemos a internet, outra revolução. Já no início dos anos 2000, tivemos a revolução do cloud computing, né, de você conseguir centralizar a sua infraestrutura através da cloud. E agora temos a inteligência artificial. Só que é importante, quando a gente olha o impacto de cada uma delas na nossa vida, todos os especialistas dizem que a inteligência artificial vai superar as outras três juntas, tamanho impacto que ela vai dar na nossa vida. Agora, você já viu alguma vez a sociedade conseguir frear algum avanço tecnológico? Isso é impossível. Lembre, por exemplo, quando aconteceu ali na década de 90, que começou a surgir os streamings de música, e acabando, vai acabar o CD, vai acabar a música. Não tem jeito, você tem que se adaptar à nova realidade. Ninguém consegue frear a tecnologia, ela cria caminhos próprios. Ainda mais num mundo globalizado, onde as fronteiras também ficam tênues entre países. Então, se nós abdicarmos da nossa posição de
usarmos a inteligência artificial não como refém, coitadinhos dela, mas como protagonistas, nós viraremos, como você disse, colônia, e seremos mero consumidores e perderemos a oportunidade que nós temos real de tornar o país um protagonista na área de inteligência artificial. Porque diferente, por exemplo, da área de semicondutores, que produz computadores, etc., isso aí a gente já perdeu e não tem menor chance da gente alcançar isso de novo. Isso aí está milhares e milhares de quilômetros de distância. Agora, na inteligência artificial, nós temos essa possibilidade. E aí, em Goiás, especificamente, em 2019, quando a inteligência artificial já estava sendo muito falada, mas ainda não com todo esse glamour que ela tem hoje, nós, olha, vamos, a partir de agora, estabelecer uma política pública. Então, fizemos uma parceria com a Universidade Federal de Goiás, criamos o Centro de Excelência em Inteligência Artificial, parceria do governo com a universidade e com duas contrapartidas exigidas da universidade. A primeira, criarem um curso de graduação em inteligência artificial, que foi criado em seguida e foi o primeiro do país. E é muito interessante quando a gente observa ao longo do tempo o sucesso disso, porque Goiás, se você pegar nos últimos 30, 40 anos, em todos esses anos, o curso de medicina sempre foi o mais concorrido. Pela primeira vez na história, o último Enem, Sisu, a inteligência artificial e, seguida por engenharia de software, ficaram na frente de medicina. A medicina passou a ser o terceiro mais concorrido. Tanto inteligência artificial como software, que foi arrastado também pela inteligência artificial, ficaram nos dois primeiros lugares. Nós também colocamos, na época, 12 milhões de reais nesse centro de excelência. E a contrapartida era que, em 4 anos, eles conseguissem captar 50 milhões de reais da iniciativa privada, financiando pesquisas aplicadas que voltassem para a sociedade os desenvolvimentos em inteligência artificial. Eles captaram, não 50 em 4 anos, captaram mais de 300 milhões de reais. Esses 300 milhões de reais, hoje, você tem fila de empresas batendo na porta do CEA e a gente falou, não dá para atender todo mundo. Quantas empresas que têm hoje relacionamento com o CEA? Eu acredito que em torno de umas 20 a 25 empresas, mas o mais impactante que eu acho, Marcelo, é o seguinte: quando a gente, e isso eu tenho dado concreto, quando a gente vê a quantidade de pessoas no Brasil que utilizam aplicações desenvolvidas pelo CEA. Vou dar um exemplo muito comum, o iFood, a aplicação do iFood é desenvolvida pelo CEA. E todos aqui, obviamente, conhecem o iFood. Então, no Brasil, nós temos 90 milhões de brasileiros que usam o aplicativo desenvolvido pelo CEA, baseado em inteligência artificial, e nem sabem disso, né? Então, isso é bem impactante. Bom, e aí nós começamos a observar uma discussão que já vem de algum tempo, que um grupo de advogados se reuniu em sala fechada e resolveu propor uma regulação para a inteligência artificial. Entregou isso para um senador no Congresso Nacional, que foi o senador Rodrigo Pacheco, que era o presidente do Congresso, e que pôs na relatoria desse projeto de lei um senador do Tocantins, o senador Eduardo do Tocantins. E aí, quando não fez uma consulta pública à sociedade, não interagiu com os diversos segmentos que são impactados, e colocaram uma lei que eu acho muito interessante, que ela olha para a inteligência artificial como um problema e como a inteligência artificial fosse um prego, né? E aí a única ferramenta que existe é um martelo para você bater no prego, sabe? E mais nada além disso. Então, nós olhamos para a inteligência artificial como uma caixa de ferramentas disponíveis para entregar serviços diferentes para a sociedade. E até fico muito feliz do Gabriel estar aqui, que participou da elaboração da lei europeia, porque uma das coisas que esses advogados fizeram foi copiar a lei europeia praticamente na sua inteireza. E que hoje a Europa está abandonando ela, e nós querendo ir atrás, seguindo a tradição de colônia, querendo copiar uma lei que, primeiro, que independente se ela deu certo ou não na Europa, e no caso não está dando, Brasil não é Europa, Brasil é outro país, com outra realidade. Então, nós temos que encarar nossos problemas assim. Então, diante desse cenário, nós vimos a oportunidade, vamos criar uma lei de Goiás por 2 motivos. Primeiro,
porque nós já estamos vindo com essa política pública da inteligência artificial desde 2019, então é um passo natural de nós criarmos essas condições que vai dar segurança jurídica, incentivo à IA e, obviamente, bloqueando os maus usos da inteligência artificial. Então, esse foi o objetivo do Estado de Goiás, e com isso, nós também, usando da prerrogativa que existe na Constituição, que, por nós estarmos num país federado, os estados eles têm competência concorrente à União de legislar. Não significa que uma lei nacional, se for aprovada no Congresso, ela apaga a lei goiana, não. Todos os artigos que nós escrevemos, a lei de Goiás irá prevalecer, ainda que a lei nacional venha dizer ao contrário. Por exemplo, tem uma área que nós não podemos tratar, que ela é exclusiva de competência federal, que é de direitos autorais. Então, nós não tratamos de direito autoral. Vamos ver o que a lei federal vai tratar. Mas todos os outros temas que os estados podem regular, nós colocamos nessa lei. E, para terminar, e eu depois posso falar mais sobre isso, eu falei do martelo e do prego, eu faria uma outra metáfora muito interessante, que é o seguinte: a lei federal é como se eles estivessem pensando em construir um carro, um grande veículo novo, só que projetaram só o sistema de freio, um sistema de freio super eficiente, e esqueceram de colocar motor no carro. Só que esqueceram também que um carro que não tem motor, ele não precisa de freio. Então, na lei de Goiás, nós pensamos tanto no motor quanto no freio. Agora, que o freio ele seja acionado depois que o carro esteja andando, e não pisar no freio antes de ligar o veículo. Então, esse é o grande objetivo. E, só para eu não deixar de mencionar isso, que é fundamental, foi através das edições que aconteceram ano passado, da Campus Party, mais a Abranet, que é a Associação Brasileira de Internet, que tem seu evento nacional, junto com o ITS, que é o Instituto de Tecnologia e Sociedade, que durante um ano foi feita uma consulta pública de todos os segmentos da sociedade, comunidade científica, sociedade civil organizada, governos, etc. E a nossa lei foi baseada no resultado de toda essa consulta consolidada. Então, é algo que nos dá legitimidade, que vai muito além de simplesmente o Estado querer avançar num tema que é tão importante, mas nós ouvimos toda a sociedade para produzir essa lei. É muito importante falar de lei, de regulação e tudo mais. O plano brasileiro de IA, que é uma coisa recente também, que está sendo discutida aí. Mas antes, eu quero ainda arrancar de vocês, eu estou vendo aqui na plateia uma galera jovem, entendeu? Que está aí atrás de inovação, botar a mão na massa. E vocês têm exemplos muito claros acontecendo em cada um desses lugares aqui. Eu estou falando de Piauí, Distrito Federal e Goiás, de coisas que já estão na rua, sabe? E a minha questão aqui, quando eu falo da gente não virar colônia de novo, é legal a gente olhar com muita coragem para o nome do Brasil. Este nome, Brasil, significa o primeiro produto que nós começamos a arrancar e mandar para a colônia sem nenhum processamento. E os nomes brasileiros, inclusive, era o cara que trabalhava arrancando essas árvores, né? E sendo enviadas para outro lugar sem nenhum processamento. Então, eu creio que é essa que é a provocação que eu quero trazer aqui para vocês. Como não cair nessa cilada, num momento que vocês deixaram muito claro aqui, é uma grande transformação, né? Então, bora falar eu queria ouvir, eu sei que no Distrito Federal tem um projeto de letramento digital, como você citou ali, mas que é feito em carretas, por exemplo. Eu achei uma coisa muito curiosa. Eu sei que no Piauí, o programa que eles têm de educação no ensino médio, não necessariamente são pessoas ligadas às ciências exatas. Eu quero ouvir por quê e qual... Vamos começar por isso, então. Conta desse programa de letramento e que professores que estão dando essa IA no ensino médio lá. Então, assim, exemplo que Goiás faz, Federal faz, a gente nunca, na tecnologia, a gente nunca vai ter um ambiente ótimo para a gente poder avançar. Então, a gente tem que começar e depois melhorar. Então, essa foi a decisão que a gente teve de colocar a disciplina. Então, a gente contou para a elaboração do primeiro módulo
uma parceria com a Unipampa, então é sempre pautado na academia, eu acabei sem nem me apresentar. Eu sou professor da Universidade Federal do Piauí, pesquisador de inteligência artificial já há mais de 15 anos, embora seja muito novo, viu? Não olhe para mim assim com essa cara, não. Mas aí o que é que a gente fez, Thais? Então a gente pegou um modelo de formar professores. Primeiro optamos por não fazer esta atividade de forma transversal. Então, você pode dizer, eu estou usando a inteligência artificial um pedacinho aqui na disciplina de geografia, um pedacinho... Não. Se a gente juntamos os pedaços, de um modo geral, e montamos uma estrutura baseada em 3 processos. O primeiro ano seria o quê? O pessoal entender o que é, que aí vai muito ao encontro do que o nosso pessoal do Distrito Federal está fazendo. Primeiro, você tem que entender o que é isso para você não ter medo. Então, assim, é impressionante como o nosso povo tem medo ainda de fazer reconhecimento facial. Então, um dos grandes problemas que nós temos é que o pessoal não aceita dizer que o meu exame teve um diagnóstico apoiado por imagem, porque ele não sabe que aquilo é muito... Nosso povo ainda tem muito receio de corrigir um texto por internet que acha que é uma coisa do outro mundo. Então, o primeiro passo da nossa meninada é entender. O segundo passo da nossa meninada é usar. E aí tem um monte de ferramenta de inteligência artificial já pronta. Os mais comuns são os nossos GPTs da vida, mas já tem muita coisa. E o terceiro ano é desenvolver com no-code. São 3 anos. 3 anos. Do ensino médio. Do ensino médio. Primeiro, segundo e terceiro ano. Então, o primeiro ano, a molecada entende o que é, os conceitos, o que é que é a inteligência de um modo geral. E aí sempre a gente pauta na parte cívica também. Ética, esse debate que a gente tem, regulamentações que são necessárias, limites, confiança no que a inteligência artificial fornece ou não. Isso aqui seria o primeiro ano. No segundo, aí a gente faz o quê? Não, agora vocês vão começar a usar. Então tem um monte de ferramenta, tem uma parceria com o Google, então praticamente todas as ferramentas Google de IA estão disponíveis para a nossa meninada começar a utilizar. E no terceiro ano, aí já é para poder meter um pouquinho de mão na massa. Mas eles não são programadores. Não quero programador. No code, a galera aqui sabe muito mais do que eu. Você consegue programar sem ser programador. Por isso que é não código, uma coisa mais simples. Então, esse é o desenho que a gente faz. E o professor tem que ser matemático? Não, aí onde é a diferença. Então, a gente forma o professor, inclusive, para fazer aulas de computação desplugado. O exemplo que a gente teve, que é um exemplo de sucesso, que muito nos orgulha. No Piauí tem uma cidade chamada de Guaribas, que tinha o pior IDH do Brasil quando foi lançado o programa Fome Zero. Então, esse pessoal de Guaribas, a professora de disciplina de inteligência artificial é uma professora de biologia. E eu dando um exemplo assim, você vai lá e montar uma árvore de decisão, que eu acho que a galera aqui sabe tudo o que é, você vai percorrer um caminho, pode dizer, isso aqui é um marreco ou é um pato? Então, você vai separando características. Então, ela faz a disciplina de inteligência artificial toda utilizando os conceitos de biologia. Então, o que a gente fez para poder permitir que professores de diversas áreas o façam foi criar bolsões. Então, o nosso curso, a formação, ela tem uma parte vocacionada para a formação do professor, uma parte toda para as ciências humanas, uma parte toda para a ciência exata, uma parte toda para a ciência biológica. Então, esse aí é o grande desenho. E este pessoal aqui no Piauí, já que a gente está falando de inovação, a gente tem um desafio, que é o que a gente chama de Seducaton, que é um desafio, um hackathon feito para a nossa escola pública. E eles têm que apresentar soluções de IA. Uma das equipes que ganhou no ano passado, como eu comentei, dessa parte das missões que a gente manda da nossa meninada, foi de Guaribas, orientados por essa professora. Então, veja, uma professora de biologia conseguiu, junto com o professor da disciplina de programação, orientar 5 meninos que ganharam o nosso hackathon e passaram 45 dias na Coreia do Sul. Então, é aí onde a gente entende que é a transformação, de fato, né? A base, a gente está transformando a sociedade nossa pela base, nessa pegada de tecnologia. Muito legal. No Distrito Federal, as carretas têm a ver com a geografia do próprio, que não é um estado, é diferenciado, né? A situação aqui, eu imagino. Como é que funciona? Qual é a ideia das carretas? Foi interessante ouvir o exemplo do Piauí aqui. Para responder, eu vou fazer uma pergunta para o pessoal aqui. Pessoal, quem é que é de Brasília? Então, acho que mais ou menos metade não é de Brasília. Perguntar uma coisa para saber outra, né?
Mas Brasília tem uma característica, Thais. Brasília, o Distrito Federal não é nem estado nem município, e ao mesmo tempo ele é as duas coisas. Então nós não temos cidades aqui, nós temos regiões administrativas. Da mesma forma, nós não temos prefeitos eleitos nessas regiões administrativas. A gente tem administradores regionais designados pelo governador. Então a gente tem um formato diferente. Então a gente construiu um programa que falasse um pouco da nossa língua. Assim como o Piauí tem um programa de inteligência artificial arretado, Goiás tem um plano de inteligência artificial bom demais da conta, aqui a gente montou um com a nossa carinha, porque nem todas essas regiões têm o mesmo nível de inclusão digital, letramento digital, as estruturas de educação não têm a mesma infraestrutura, muitas delas são em zona rural, algumas delas não estão prontas para uma formação tão sofisticada. Então, como nós formatamos um programa com carretas mesmo, caminhões com seus baús atrás, salas de aula ali dentro, com computadores, professores, e uma estrutura volante que acompanha essas carretas e vai em todas essas 35 cidades do DF. 35? São 35. Regiões administrativas. Isso. Às vezes tem alguma alteração legislativa, a gente vai para 34, 37, tá? E ali a gente faz esses cursos de letramento digital, né, inclusão digital. Acho que é um tema familiar para todos aqui. A Campus Party é um grande evento que promove a inclusão digital. E ali a gente faz essa formação nas mais diversas áreas. Então, são ali 15, 20, 25 tipos diferentes de conteúdo que vão sendo aprimorados com o decorrer do projeto, mas eu tenho ali desde curso que apresenta para o pessoal da terceira idade como lidar com um aplicativo de banco que tem um chatbot que, em última instância, é uma IA, e o pessoal tem dificuldade de lidar com isso. Até coisas mais avançadas voltadas para o mercado de trabalho. De repente, alguém que está fazendo uma transição de carreira. Aqui, por exemplo, a gente teve no Paranoá, é uma cidade afastada aqui, tem um caso bem interessante lá de um rapaz que é eletricista, e ali ele aprendeu a usar a inteligência artificial para fazer a automação de iluminação residencial, e está trabalhando com isso. Ou o pessoal da área criativa que aprende a fazer arte com inteligência artificial. Ou um caso recente também do Guará, que o menino aprendeu ali a fazer... Ele é um produtor de jogos eletrônicos, ele tem um estúdio de games, e ele aprendeu ali a programar os jogos dele, fazendo menos código, né, com a noção de no-code, e fazendo ali marketing, design e programação de jogos eletrônicos usando GPTs, né, que trouxe produtividade, trouxe ganho para o negócio dele. Então, a ideia foi essa, adaptar um programa que pudesse atender essas demandas específicas que o DF tem e tentar nivelar as pessoas, né, de todas as regiões administrativas do DF, ensinando para elas o que é e como utilizar a inteligência artificial. Eu vou passar a bola aqui para o Adriano, mas é importante notar o seguinte: nós estamos aqui no Mané Garrincha, né, em pleno Planalto Central, e falando de iniciativas do Centro e do Nordeste que estão na ponta de iniciativas deste país. Acho que é muito importante reconhecer isso. E quando o Adriano agora vai falar, o Adriano aqui talvez a experiência mais longeva. Olha que loucura esse país, né? Vocês começaram ali, você falou 2019, e acho que, enfim, eu queria ouvir de você os frutos desse arco de tempo que você tem de uma massa crítica aí do que aconteceu. Primeira turma de graduação é do ano passado, é isso? De 2023. 2023, é a primeira vez que gradua-se uma mulher em inteligência artificial na América Latina, salvo engano. Então, você tem muita coisa para contar, mas eu já quero te devolver uma tarefa, que depois eu vou querer ouvir os dois, como fazer com que essas iniciativas se articulem com uma política de governo, uma política de Estado, né, de preferência, né? Porque a gente sabe que os governos têm um tempo deles, e pelo que nós estamos ouvindo aqui, se percebe que vocês estão plantando coisas que olham para um horizonte bem mais largo do que um mandato político e tal desses governantes que tiveram essa visão, né? Tem esse mérito deles. Mas como que se articula iniciativas locais com uma visão mais ampla, né? E, sobretudo, de sustentar algo
tão frágil, né, que está nascendo aqui. A gente sabe disso, né? Nós temos as nossas deficiências, obviamente, tem a ver com investimento. Nós não temos uma capacidade de investimento que ocorre no Vale do Silício, na China e tudo mais, mas temos, assim, uma potência de criatividade e de adaptabilidade, até porque se a gente não fizer isso num país desigual como o Brasil, a gente não sobrevive, né? Então, bora lá, vou te passar essa tarefa, Adriano. Bom, vamos lá. Primeiro, é importante, pegando a experiência do CEIA, do nosso Centro de Excelência, que, como você falou, formou a primeira turma em 2023, eu gosto muito de, quando eu converso com eles, né, eles dizem assim, olha, existem 3 ingredientes que são fundamentais para você fazer a receita de um centro de pesquisa que dê certo. Você precisa de dados, informações para serem tratadas, precisa de gente, recursos humanos e precisa de capacidade computacional. Dados, com o próprio sucesso que o CEIA tem e a quantidade de empresas que procuram, hoje você tem uma massa de dados gigantesca que são tratadas lá. O fato de nós termos criado o curso de graduação em inteligência artificial, todo ano, a partir de 2023, nós estamos formando, e mesmo antes da formação, quando esses alunos ainda estão lá nos períodos iniciais, né, eles já se envolvem diretamente do CEIA. Então, a gente tem esse recurso sendo formados em casa, renovados continuamente, através de um curso de graduação integrado ao CEIA. E o maior gargalo que existe é justamente capacidade computacional. E isso, e como você fala, como que uma política pública funciona? Então, assim, não adianta só nós criarmos um centro de excelência. A gente tem que pensar que um centro de excelência funcionar, ele tem que ter pessoas. Então, o curso de graduação resolveu. Tem que ter data centers com capacidade computacional suficiente. Só que um data center para processar os dados de inteligência artificial, ele demanda muita energia, mas muita energia. E aí, ao mesmo tempo que você precisa de disponibilidade de energia, hoje o mundo todo pressiona por ser uma energia limpa, não basta ser simplesmente energia. Isso o Brasil tem uma outra oportunidade enorme, que a nossa matriz energética ela é 90% de origem renovável, o que não acontece em outros países. Então, quando os Estados Unidos pensam em construir um data center lá, por exemplo, a Amazon, que ela é um dos maiores fornecedores de data center no mundo, ela vê essa dificuldade, porque a hora que eu construo um data center lá, eu tenho uma matriz que é 80% suja, e aí eu não consigo vender meus serviços de cloud para fora, porque o cliente lá da Europa e de outros países exige o selo verde, eu não tenho isso para oferecer. E nós, no Brasil, temos essa oportunidade, mas, para isso, a gente precisa criar a política pública também da energia. Só que, no momento em que também você começa a investir pesado nesses data centers, você precisa de segurança jurídica. Não é ninguém vai colocar, só para ter uma ideia, a Amazon, em uma cidade dos Estados Unidos, ela acabou de investir 10 bilhões de dólares em um único data center. Na segunda cidade que ela investiu nos Estados Unidos, ela investiu mais 11 bilhões de dólares. Ela está com um orçamento enorme para investir no Brasil por conta da nossa energia limpa. É como se nós estivéssemos exportando energia. Só que, como existe uma lei tramitando no Congresso Nacional que pode inviabilizar tudo isso, eles estão esperando ver a conclusão disso para saber se colocam dinheiro no Brasil. E muito interessante que, quando nós encaminhamos o projeto de lei... Diga qual é essa lei, por favor, que aí eu sei que a plateia vai querer fazer, ou pode querer... Você diz a lei nacional. Essa daí, que está tramitando. Ela saiu do Senado, ela está agora na Câmara dos Deputados. O relator é o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é lá do Nordeste, eu esqueci o estado dele lá. Enfim, foi o mesmo que relatou a reforma tributária. Tocantins. Não, Aguinaldo Ribeiro não é do Tocantins, não. O Tocantins é o senador Eduardo, que foi... O Francesco está espalhando fake news aqui na Campus Party. Vai lá, senta lá, abre o Google aí. Eu acho que ele é de Pernambuco, se eu não me engano, tá? O Aguinaldo Ribeiro. Paraíba? Paraíba. Obrigado. Então, bom. Então, é o Aguinaldo Ribeiro.
E tem a presidente da comissão, que é uma deputada lá de Santa Catarina. Por exemplo, a própria deputada, quando abriu a comissão, ela já falou assim, olha, depois dessa lei de Goiás, o único caminho Paraná, que a gente Adriano. tem... Paraná, Luísa Canziani. Paraná. Depois da lei de Goiás, o único caminho que a gente tem é rasgar esse projeto de lei aqui do Congresso e começar do zero, porque é ridículo o que a gente está propondo frente ao que está sendo discutido hoje no mundo. E é muito interessante que quando o nosso projeto de lei, que foi no início de maio, foi encaminhado para a nossa Assembleia Legislativa, eu e o governador estávamos no Brazilian Week, que acontece em Nova York, lá no início de maio. Foi na manhã do dia que o projeto de lei foi encaminhado, o vice-presidente mundial da Amazon nos descobriu lá nos Estados Unidos, pediu urgente uma reunião, disse que iria onde nós estivéssemos, falou, olha, o que vocês precisarem de apoio para a aprovação dessa lei, nós estamos à disposição, que é a primeira vez que eu vejo algo que vai no sentido de desenvolvimento... De estruturar a inteligência artificial. Isso. E outra surpresa, isso me surpreendeu bastante, eu há 2 semanas estava em Singapura, e Singapura tem uma característica parecida com Brasília, porque lá, além de cidade, estado, é país também, tudo num lugar só, né? Então, o ministro de Desenvolvimento Nacional de Singapura reuniu conosco, nunca tínhamos estado com ele antes, e ele abriu a reunião parabenizando o Estado de Goiás pela lei, que na época já estava sancionada, pela lei da inteligência artificial. E eu fiquei muito surpreendido dele conhecer que nós tínhamos feito uma lei para ver como que isso impactou e circulou o mundo. Então, e mostrando o quanto que é importante, quer dizer, e cada uma das engrenagens e partes que formam a política pública. Então, você tem o centro de pesquisa, você tem os incentivos que você tem que fazer para as startups, para as grandes ideias terem um ambiente para se desenvolver. Você precisa de uma regulação que dê segurança jurídica, ao mesmo tempo ela dê condições para que a inteligência artificial se desenvolva. Então, tem uma coisa muito importante, Marcelo, que eu queria destacar, porque o Brasil, na década dos anos 2000, ele era protagonista mundial em software aberto, que é chamado de open source, né? Softwares que qualquer um pode utilizar. Os grandes fóruns mundiais aconteciam em Porto Alegre uma vez por ano no Brasil. E aí, um dos governos nossos anteriores aí, foi no governo Dilma, achou que a política não estava adequada, resolveu trazer isso e centralizar no governo federal. Acabou matando o Brasil como protagonista do software aberto. E nós... Por quê? Porque achava que tinha que ser algo que o governo federal tinha que controlar. Mas por que centralizar é ruim? Nesse caso, porque você inibe as diversas iniciativas que acontecem acontecendo de forma descentralizada, até pelo tema, o software aberto, aberto. Ele é livre para que ele nasça em todos os locais, sem precisar de um tutor ali que fique dizendo qual caminho tem que... Não, você tem que desenvolver o software livre nessa área. Não, eu desenvolvo na área que eu quiser, e você use se você quiser ou não também. Da natureza dele. É a natureza da liberdade do desenvolvimento. E a nossa lei, nós fizemos uma opção clara pelo desenvolvimento da inteligência artificial em software aberto. Então, isso é uma opção, poderíamos não ter optado por isso, né? Existem iniciativas no mundo muito grandes de software aberto, software fechado. Eu vou dar um exemplo de uma só para vocês, né? O sistema operacional dos celulares, que todo mundo usa aí, existem 2 principais, existem outros, mas 2 principais que dominam o mundo. É o Android, desenvolvido pela Google, e o iOS, que é desenvolvido pela Apple. Qual é a diferença? O iOS é fechado, o Android é open source, é aberto. Qual a participação de mercado do Android? 90% do mercado mundial é Android. E a Apple não chega a 10%. Então, essa é a magia do software aberto. O software aberto, e quando a gente fala de algo como a inteligência artificial, que é muito novo, existe uma preocupação com os impactos, o software aberto dá justamente essa possibilidade de quem quiser auditar, chegar a conhecer o código, ter a liberdade de analisar e ver aquilo da forma que ele foi desenvolvido, sem nada escondido. Então, isso é uma política, e principalmente quando a gente fala do setor público, nada mais importante do que essa transparência nessa promoção da inteligência artificial. Maravilha. Eu quero informar
ao Francesco que o cronômetro não está funcionando, mas eu hackeei aqui com o meu cronômetro e daqui a 10 minutos eu estou abrindo para perguntas. Confere? Daqui a 10 minutos eu estou abrindo para perguntas de vocês. Combinado? Vai ter um microfone rodando aqui, nós vamos ter um tempo para vocês, enfim, fazerem as perguntas. Mas vamos continuar aqui na rodada, porque o que está rolando aqui, que está me parecendo que está rolando aqui, inclusive falando de software aberto, é abrir com transparência o que governos, né, cada um das pessoas que estão sentadas aqui são representantes de governos, onde existe uma iniciativa relevante de inteligência artificial, e quando a gente fala de transparência, é tão importante falar da Campus Party como um lugar onde a conversa é aberta mesmo, né? Como o Francesco falou ali no começo, uma festa de tecnologia que ninguém está vendendo equipamentos diretamente aos consumidores, mas tem uma troca de ideias, não é isso? Uma produção de conhecimento, literalmente. Então, enfim, quero deixar fluir aqui, se ainda está me devendo, falar do trânsito lá do Piauí, se a inteligência artificial melhorou o trânsito e os acidentes de estrada, por exemplo. Vamos lá, o que é que a gente tem? Pegando só o gancho da linha aqui do Goiás, eu acho que essa é a visão de país que a gente tem que ter. No Piauí, a gente tem uma preocupação maior, porque o grande comprador de tecnologia no Estado é o governo, ou são os governos. Isso aí é a realidade de muitos estados. Então, lá a gente tem um programa chamado de Piauí GovTech. A galera já sabe o que é. Que é um programa... Já tem quanto tempo? 4 meses. Tá. Por quê? Porque a gente montou espaço físico para que isso tivesse a discussão, já levantamos os desafios de governo, e aí a gente lá fizemos uma inovação, Thais, que a gente nota que no processo de inovação, pelo menos a nossa realidade, as empresas elas não conhecem o chão de fábrica. Então, às vezes, elas chegam, como a gente diz, a gente tem que comprar uma bazuca para matar uma mosca. Mas eu tenho que matar a mosca, a gente no setor público, eu tenho que resolver esse problema. Então, o que a gente fez? Lá nós criamos uma lei, tá, para a Assembleia aprovar, que é chamada Lei do Servidor Inovador. Então, o meu servidor público, ele vai obrigatoriamente participar dessa etapa de inovação e vai ter a garantia da sua propriedade intelectual para poder comercializar os royalties de um produto desenvolvido. Então, a gente acha, como os grandes problemas que a gente tem no Estado hoje são de governo, essa é uma indução que a gente está fazendo. A outra, no mesmo braço da sustentabilidade, assim, o Brasil tem 99% de energia limpa, né? O Piauí tem... O Brasil tem 94, né? 90, né? Nós temos 99,7 no Piauí. E nós estamos avançando muito na produção de hidrogênio verde, que é outra pauta que está aí do momento. Então, a gente já está esperando essa regulamentação, não dessa lei, mas de outras, porque a dificuldade que você tem no hidrogênio verde hoje não é produzir, é distribuir. Então, você requer um investimento muito grande na distribuição de energia. E isso ainda está um pouco complicado. Mas a gente já tem, assim, várias e várias empresas trabalhando nisso, ou seja, no Piauí a gente vai poder ter, de fato, um data center verde. A energia do lado, produzido por hidrogênio verde, então seria 100% verde. É uma das coisas que, por isso, formar gente, desenvolver as tecnologias e garantir essa infraestrutura. O que a gente já está usando de IA lá dentro do Estado de forma bem efetiva? É ensino personalizado. Por exemplo, imagina que a meninada aqui, eu não sei, quer dizer, a maioria aqui deve gostar de matemática. Quem gosta de matemática aí, turma? Eita! E quem mente? Então, na verdade, o que a gente faz? Lá, a nossa ideia de ensinar... Imagina que tem uma turma que todo mundo, 60% da turma errou soma de fração. Então, eu pego o resultado daquela prova, verifico quais são os descritores daquela questão que nossa meninada não aprendeu o suficiente, recomendo para o professor 2 ou 3 planos de aula diferentes para ele poder aplicar isso para o aluno e mais várias outras questões para o aluno. E aí eu tenho um canal Educação que tem vários vídeos e a gente recomenda também para o aluno. Então, esse é um exemplo que a gente tem hoje funcionando na educação. A gente tem toda a parte de saúde digital. Hoje, no Piauí, a gente tem um programa, que é programa de governo, que temos médico 24 horas, 7 dias por semana,
atendimento pelo celular e toda a priorização de atendimento também é feito com inteligência artificial. A gente teve outro caso de sucesso, e tudo construído com os nossos servidores também, né? Por isso que eu fiz questão de falar da iniciativa do servidor inovador. E inovação em processo também, que envolve tecnologia, a gente tem um processo lá que foi de roubo e furto de celular. Isso. Ele reduziu o último que viu, 54% o roubo e furto de celular no Estado, por uma coisa que não foi tão complicada. Assim, foi uma inovação de processo que a gente fez. Então, se a gente fosse falar assim, saúde, segurança e educação, e aí a gente notou que várias dessas soluções foram feitas a partir do meu servidor público. Então, eu tive que trazer ele para esse nosso processo de inovação. E aí a gente está notando que isso aqui está rodando cada vez mais rápido lá no Estado. O trânsito, que você não quer falar dele... É porque o trânsito acaba sendo municipalizado, não não é uma solução... na capital. É na capital, é municipalizado. É que eu cheguei a ver alguma coisa de rodovia, por isso que eu estava achando... Não, aí rodovia, o que nós temos lá é parceria com o Waze, para você poder reclamar de buraco, reclamar de falta de sinalização. Também já chega na nossa central de manutenção das estradas, e hoje o Piauí tem posso estar errado, mas eu acho que é a segunda ou terceira pela CNT malha viária conservada do Brasil. Perfeito. Também foi esse tudo dado usando que tecnologia. Eu estava olhando. Mas esse do celular foi muito divulgado. No ensino, nós hoje somos o primeiro lugar do IDEB no Nordeste, né? E a meta que a gente espera é que nesse ano a gente consiga ser o primeiro lugar do Brasil. Que eu não sei se vocês são o primeiro lugar do Brasil, para não ficar ruim aqui para nós. Estou gostando dessa competição, hein? Vamos fechar ali com o Distrito Federal antes que eu vá para as conclusões e passar a palavra para vocês. Maravilha. A gente tem feito algumas outras coisas. Eu estou gostando de ouvir as experiências, porque tem coisas que a gente se inspirou em vocês e tem coisas que a gente está fazendo parecido, né? Mas eu não vejo como uma sobreposição de gastos públicos, porque eles são parecidos e são complementares. O Distrito Federal, você falou do Piauí GovTech, o Distrito Federal, até por essa questão de ser Estado e município, sim, até para a gente ter essa condição de Estado e município, mas também abrigar aqui o governo federal na nossa cidade, existe uma vocação das empresas de tecnologia aqui em desenvolver soluções de GovTech. E antes mesmo da gente ter uma área específica de governo tratando de inteligência artificial, as outras áreas de governo já faziam suas experiências de contratações com inteligência artificial. Então, por exemplo, foi falado da telefonia celular, dos aparelhos resgatados, né? Aqui, com o uso de soluções endereçadas direto pela área de segurança pública, já foram mais de 130 mil telefones recuperados de furtos, um volume muito grande. A área de segurança pública, ela protagoniza muito aqui os processos de tecnologia, de inteligência artificial. Inclusive, tivemos aqui na Campus Party um hackathon, nessa edição aqui. Francesco, foram quase 1000 participantes. Eu nunca vi um hackathon desse tamanho. Talvez tenha sido o maior de todos os que eu já tive notícia até hoje, né? Que está tendo a premiação hoje à tarde, e a gente vai internalizar no nosso centro de inteligência artificial a solução desenvolvida aqui, né? A gente não quer o resultado de um hackathon ser um produto de gaveta, né? Ele vai virar uma solução de governo mesmo, para devolver para a sociedade isso que foi desenvolvido aqui pelos campuseiros. Mas falando desse centro de inteligência artificial, a exemplo também do que aconteceu nos outros estados, há pouco mais de um ano aqui o governador Ibanez Rocha designou um grupo de trabalho. Esse grupo passou praticamente o ano passado inteiro diagnosticando nas mais diversas áreas de governo quais eram as necessidades públicas que podiam ser enfrentadas por meio do uso de tecnologia, em especial as tecnologias que fazem uso de inteligência artificial. E esse grupo não era um grupo de meia dúzia de burocratas, era um grupo de especialistas e pesquisadores, tanto dessas diversas áreas de política pública, quanto na área de tecnologia. Ato final desse grupo de trabalho, um grande relatório mostrando o que deveria ou poderia ser enfrentado aqui no DF do ponto de vista de problemas públicos, e a gente decidiu, então, pela criação desse centro. Foi aportado um dinheiro pela Fundação de Apoio à Pesquisa, lá pelo então presidente Marco Antônio Costa Júnior, hoje secretário de Ciência e Tecnologia, e foi assinado pelo secretário de Ciência e Tecnologia, Leonardo Reisman, hoje presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa. Então, a gente tem um ecossistema aqui dinâmico, e isso resultou em um investimento que eu poderia dizer que um investimento público que foi fatiado praticamente em 5 parcelas iguais. Uma camada de infraestrutura, então a gente tem lá as nossas GPUs, NVIDIA H100,
me assustei com os valores, né? São, como o Fred falou, como o Adriano falou, demanda um investimento alto, né? Para ter, inclusive investimento em infraestrutura de energia elétrica e etc. A gente tem também uma fatia desse investimento destinada a pesquisadores. Estamos começando com 57 pesquisadores, mas isso acabou também atraindo a iniciativa privada, parceiros privados, como Google, Amazon, Microsoft, que já distribuíram aí quase 10 mil bolsas para a formação de alunos e pesquisadores para trabalhar nessa iniciativa com a gente. E as outras 3 fatias desse investimento estão divididas em partes iguais no desenho de projetos endereçados, um para a segurança pública, talvez seja fruto do objeto aqui do Hackathon, um para a saúde e um para a educação. E a gente tem uma coisa diferente, que a gente não quer internalizar no Estado essas soluções. A gente quer que esse conhecimento seja transferido para o mercado, a propriedade intelectual será ali dos pesquisadores, desenvolvedores, e a gente também desenha toda a modelagem jurídica para que o Estado possa tomar serviço dessas soluções desenvolvidas e validar em casos práticos, nos hospitais, nas delegacias de polícia, nas viaturas de polícia, nas escolas, nas universidades. E aí, por fim, resolvendo-se um problema público, aquela startup ou empresa vai ter ali o seu atestado de capacidade técnica e vai poder fornecer de forma perene aqui para o Estado e para todo o país. Então, eu quero receber aqui startups de Goiás, startups do Piauí, mas tenho certeza também que a gente vai ter startupeiros do DF aqui desenvolvendo soluções junto do Centro de Inteligência Artificial e fornecendo lá para o Piauí, para Goiás e para todos os estados, inclusive aqueles que não têm IA no nome, que não é o nosso caso, que os 3 têm IA no nome. Exato, pode até fornecer para Singapura, que não tem IA no nome também, né? É isso. Eu creio que muita gente está chegando, estou tão feliz de ver a plateia bem cheia agora, o sol deu uma acalmada, e para quem está chegando, nós estamos aqui numa conversa muito aberta, com 3 centros de excelência representados por secretários de tecnologia dos respectivos estados, Distrito Federal, Piauí e Goiás, e eu estou abrindo para perguntas agora para vocês, e é aquela coisa bastante simples, já tem uma mão levantada ali, já tem outra aqui, vai ser microfone, e dizer o seguinte, turma, nós temos agora a chance de ouvir desses rapazes. Nós vamos compartilhar os microfones para facilitar a chegada da pergunta lá do outro lado. Mas o que eu estou muito feliz de estar aqui junto com vocês é o seguinte: nós sabemos sempre das dificuldades, né? No Brasil é fácil saber disso, dificuldades, investimento, aquela coisa toda, estruturar as coisas, aprovar lei, enfim, isso tudo a gente sabe. E eu ando muito interessado em saber agora como entregar, né? Coisas que foram criadas nesses lugares todos, como fazer chegar para a sociedade, que é isso que importa, no fundo, né? Então, vamos lá, quero pedir que vocês me ajudem com síntese, com perguntas diretas mesmo, e se apresentando antes de falar, para todo mundo saber quem está com o microfone na mão. Opa, pessoal, ótima palestra, meu nome é Glauber. A minha pergunta vai envolver jornalismo, governo e inteligência artificial. 2026 está chegando. Assim, essa minha pergunta vai para você. Você com décadas de jornalismo, sucesso no âmbito nacional, como você vê o caos que vai vir em 2026 em relação a utilizar inteligência artificial para fazer fake news, vídeos fakes, e o mais absurdo que pode vir, que a gente pode ver, em 2 bolhas separadas, que só vê o que eles querem, em relação às eleições? Como é a tua visão sobre isso? É um futuro bem recente, que em 2 anos a gente vai ver o inimaginável em relação ao absurdo. Quem vai te responder não sou eu, é Joãozinho 30, tá? Joãozinho 30 falava o seguinte: no Brasil nós precisamos de parar de nos preocupar e nos ocupar. Quando você fica preocupado com 2026, você não se ocupa do que você precisa fazer agora, tá? Eu acho que isso que nós estamos fazendo aqui, de verdade, falando com essa transparência, é uma preparação para 2026. Para mim está claríssimo, e para vocês, eu espero que vá ficando claro também, qual governante que está construindo algo que pensa apenas nesse mandato, que vai acabar aqui, e depois como que
se sustenta uma política pública. Esse é o grande desafio. Sempre foi. Não é novidade. E fake news também não é novidade. É bom. Eu sou caipira do interior de São Paulo. Quando eu era criança, o pessoal fazia no mimeógrafo fake news, falando coisas horrorosas do pessoal, pulou a cerca, não sei de quem, não sei o quê, espalhava fake news. Então, fake news não é a inteligência artificial que inventou fake news. Nós vamos ter que lidar com ela, independente da plataforma. Aqui, eu vou pedir para, quando tiver o microfone, já está na mão do próximo, por favor. Eu acho que tinha um aqui, ó, tem ela aqui, ó, na terceira fileira. Aqui em cima tem um. E já. tinha outro já aqui também, né? Aqui, por favor. Já cheguei. Opa, boa tarde. Boa Me chamo tarde. João Buquerque, sou advogado. Também sou estudante de tecnologia na Faculdade Senac. E a minha pergunta é muito objetiva. A gente, até 2030, pelo menos 30% da população brasileira vai ter mais de 60 anos de idade, ou seja, vão ser idosas. E, recentemente, eu trabalhei, junto à faculdade, um programa sobre inclusão de idosos, né? E agora a gente está sendo atropelado pela IA, né? Principalmente agora, com os vídeos fakes que estão sendo criados, muito realistas. Como é que a gente vai incluir essa população de idosos, ou seja, pessoas que estão excluídas, né, dentro dessa nova realidade? Bom, eu vou falar o que a gente está fazendo lá no Piauí. Esse é um problema. Eu vou te dar um número real. Não sei se tu pegou do começo. A gente está fazendo isso com as associações de moradores e, a partir daí, agora a gente está fazendo as formações de inclusão segmentadas. O que é que tem de IA para mulheres? O que é que tem de IA para idoso? No final das contas, não tem segredo. E esse aqui é o grande problema que todo mundo fala, mas pouca gente age. Tem que ensinar. Se o povo souber, responde a pergunta lá do colega, se você souber olhar e dizer assim, rapaz, isso aqui é um vídeo feito por IA. Então, é ensinar de fato. Não tem muito o que a gente fazer. Óbvio que o que você vai fazer é a dose. Mas vou te dar o exemplo real, lá do curso que a gente fez lá na Associação de Moradores. 70% dos idosos que estavam lá, 90 e alguma coisa, não sabiam criar um e-mail. Não sabiam criar um e-mail. O presidente da associação queria que a gente ensinasse para ele lá como é que ele fazia para conectar rápido a caixa de som no celular para ele poder fazer a reunião dele. Então, esse é o abismo que a gente está aqui falando de solução de inteligência artificial e o buraco real que existe da grande maioria da nossa população que não consegue acessar. Então, a grande preocupação que nós estamos lá na nossa secretaria, a gente tem uma diretoria chamada de transformação digital e social. Porque, assim, para além dos estados aqui, dos irmãos ricos, o Piauí ainda é um estado pobre. Então, a gente está enfrentando isso, não tem outra forma. Sentar muita paciência, porque é exatamente para essa formação do idoso, e explicar repetidamente essas coisas. 60% arredondando, não sabiam como é que poderiam verificar uma fake news nos sites oficiais de notícia. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que fazer e aí tentar ver se essa semente vai passando de um para um. Resumindo, é ensino. A nossa aposta lá no Piauí é ensinar o jovem, o servidor e o idoso. Só 30 segundos, só uma coisa, eu não vou passar disso. Só um exemplo para você. Se você for, por exemplo, essa preocupação da inclusão, talvez a inteligência artificial, ela venha para resolver isso. Fazer uma pergunta. Por exemplo, num setor de saúde, quem você acha que é mais fácil de ser substituído por uma inteligência artificial? O médico especialista, super especialista ou o enfermeiro? Então, é o seguinte, se você conversar com qualquer um desse mundo da inteligência, vai falar que o especialista é muito mais fácil de ser substituído pelo enfermeiro. Tem uma frase do Luc Ferry, um filósofo francês que foi ministro da Educação na França, que ele diz o seguinte: a inteligência artificial nunca substituirá as profissões que envolvem cabeça, coração e membros. Habilidade racional, emocional e habilidade manual. E os idosos têm uma sabedoria adquirida ao longo da vida que pode ser que eles passam a ter mais viabilidade de ocupar postos que não são possíveis de ser automatizados pela inteligência artificial. Eu estou sentindo uma pressão aqui. Estou sentindo uma pressão da Itália. E aí, nós temos tempo para mais perguntas? Não, nenhuma mais.
A ver, eles estão aqui, vocês podem perseguir eles e perguntar tudo o que vocês queiram. O problema é que a campus é assim. A campus tem os tempos marcados e nós temos que... Eu estaria aqui toda a tarde, você sabe. Eu quero agradecer, eu quero sublinhar que não somente tem IA no nome, senão que tem Campus Party, e não é um caso. E a outra coisa, que não são do Sul, não são dos paulistas como você, somos o Brasil que estava atrasado e que a tecnologia agora... Eu me lembro, Goiás estava ao final no IDE e todo o demais, de digitalização do Estado, quando eles chegaram. E hoje está número 1. Então, senhores, quero contar só em 30 segundos a história de um brasileiro, se chama João Moura. Ele estive aqui 2 anos atrás na Campus Party falando de agentes digitais. Hoje, João Moura é número 1 no mundo, vive nos Estados Unidos, conseguiu um financiamento de 150 milhões de dólares, é referência em todo o mundo sobre agentes digitais, passou por la Campus 2 anos atrás, tem 30 anos, então isso é Brasil. Obrigado a todos vocês. Deixa eu só fazer uma coisa, eu quero pedir para vocês, convidar os nossos AAA aqui, Adriano, André e Alexandre, para vocês agradecerem a colaboração deles nessa tarde. Tem uma pessoa protestando ali que queria fazer perguntas, mas você cortou a palavra dela, tá certo? Você vem para aqui e pergunta para ele, porque infelizmente a vida... Não, eu fiz isso só para jogar, eu dei voz para você aqui. Pessoal, obrigado. É uma alegria enorme participar aqui, boa sorte a cada um de vocês, viva a Campus Party. Obrigado.